bem, chegamos aqui nessa etapa da aula e vamos agora estudar os principados, as potestades, tronos e domínios. O que são e para que servem? Os principados, potestades, tronos e domínios. A Bíblia menciona certas classes de anjos. Ela menciona certas classes de anjos que ocupam lugares de autoridade no mundo angélico, ou seja, no mundo espiritual, como principados e potestades, tronos, domínios e poderes. Nós vamos meditar ponto a ponto para que você possa entender o contexto. Primeira passagem, Efésios capítulo 3, verso 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Nesse versículo, Paulo está falando sobre o propósito da igreja na revelação da sabedoria de Deus. Ele utiliza o termo como principado e potestade nos lugares celestiais para referir-se a seres espirituais ou anjos que estão presentes no reino espiritual. A ideia é que a diversidade da sabedoria de Deus está sendo manifestada por meio da igreja. A expressão multiforme sabedoria de Deus destaca que a riqueza e a variedade da sabedoria divina que é revelada de maneira especial por meio da comunidade cristã. A igreja, ao viver de acordo com os princípios divinos, torna-se um testemunho vivo da sabedoria de Deus diante das entidades espirituais nos lugares celestiais, demonstrando a grandiosidade do plano divino, a redenção da humanidade. Essa ideia sugere que, através da vida e testemunho da comunidade cristã, a complexidade da sabedoria de Deus está sendo comunicada não apenas aos seres humanos, mas também a seres espirituais nos reinos celestiais. A compreensão tradicional é que esses principados e potestades são anjos ou seres espirituais que observam e aprendem com a maneira como Deus opera através da igreja. A igreja, ao viver em harmonia com os princípios divinos, ela torna-se uma exibição viva da sabedoria multifacetada de Deus. Essa passagem destaca a visão cósmica da obra redentora de Deus, mostrando que a igreja não está apenas envolvida em questões terrenas, mas também desempenha um papel importante na esfera espiritual, influenciando e revelando a sabedoria divina aos seres celestiais. Seguindo nessa passada, entramos agora em Colossenses capítulo 2, verso 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Paulo está enfatizando a suficiência e a supremacia de Cristo. Ele afirma que os crentes estão aperfeiçoados em Cristo, indicando que a plenitude espiritual e a maturidade são alcançadas por meio da relação com ele. A expressão cabeça de todo principado e potestade destaca a posição exaltada de Cristo sobre toda a hierarquia espiritual. A referência a principados e potestades sugere novamente a presença de seres espirituais nos lugares celestiais. E Paulo está enfatizando que Cristo é superior a todos eles. Ele é a autoridade máxima sobre qualquer ordem espiritual, indicando a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Em suma, Colossenses 2, verso 10, destaca a centralidade e a supremacia de Cristo na vida dos crentes, sublinhando que ele é a fonte da plenitude espiritual e que está acima de todas as hierarquias espirituais. A continuação do contexto de Colossenses 2 expande a ideia da suficiência de Cristo. Paulo continua advertindo contra práticas religiosas vazias e ensina a dependência exclusiva a Jesus Cristo para a plenitude espiritual. O versículo 11 segue dizendo: nele também fosse circuncidados, não por intermédio das mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Colossenses 2, verso 11. Paulo usa essa metáfora da circuncisão para ilustrar a remoção espiritual da natureza pecaminosa. Ele enfatiza também que essa transformação não é realizada por meio de práticas físicas, mas é uma obra espiritual realizada por Jesus Cristo. A circuncisão de Cristo refere-se à obra redentora de Jesus na cruz, que traz libertação espiritual e renovação. O contexto geral deste versículo, em Colossenses 2, é transmitir a completa suficiência e superioridade de Cristo, destacando a plenitude espiritual e a transformação vem por meio da fé nele e não por meio de práticas humanas ou sistemas religiosos. Agora falaremos de tronos. Colossenses 1, verso 16. Que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, enfim, tudo foi criado por ele e para ele. Paulo enfatiza a proeminência e a soberania de Cristo na criação. Vamos analisar as principais ideias da criação universal. Paulo afirma que todas as coisas foram criadas em Cristo, abrangendo não apenas o que é visível, mas também o que é invisível. Isso inclui tudo nos céus e na terra.
Hierarquias espirituais. A menção a tronos ou soberanias, poderes e autoridades refere-se a diversas hierarquias espirituais, indicando que Cristo está acima de qualquer ordem celestial ou terrena. Origens e propósitos. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Esse aspecto ressalta não apenas a origem das coisas, mas as coisas em Cristo, mas também o propósito final de toda a criação estar alinhada com ele. Essa passagem reforça a visão cristã da criação, destacando que Cristo não é apenas uma parte dela, mas é o Criador e o propósito para o qual todas as coisas existem. É uma afirmação da soberania e centralidade de Cristo na ordem cósmica. O contexto mais amplo de Colossenses capítulo 1, verso 16, que se estende até o versículo 20, enfatiza ainda mais a supremacia de Cristo, não apenas como Criador, mas como o reconciliador de todas as coisas. Vamos dar uma olhada em Colossenses capítulo 1, verso 19 ao 20. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esses versículos destacam a plenitude em Cristo. Deus escolheu fazer habitar nele toda a plenitude, indicando que a totalidade da divindade reside em Cristo. Reconciliação universal. A obra de Cristo não se limita apenas na criação, mas envolve a reconciliação de todas as coisas. Isso inclui tanto o que está na terra, portanto, também o que está no céu. A paz é estabelecida pelo sangue derramado de Cristo na cruz. Essa referência aponta para a redenção e reconciliação que Cristo trouxe por meio do seu sacrifício. Portanto, Colossenses 1, verso 16 ao 20, apresenta uma visão abrangente da posição exaltada de Cristo na criação, sustentação, reconciliação e paz. Ele não apenas é o criador de tudo, como dissemos, mas é o agente da reconciliação que restaura a harmonia entre Deus e sua criação. Essa passagem é rica em teologia, ressaltando a centralidade e a suficiência de Cristo em todos os aspectos da vida e da fé. Efésios capítulo 1, verso 21. Acima de todo principado, poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Paulo está enfatizando a supremacia de Cristo sobre todas as formas de autoridade e poder, tanto no presente quanto no futuro. Vamos analisar as principais ideias desse contexto. A supremacia sobre as hierarquias espirituais. Cristo é colocado acima de todo principado e autoridade, poder e domínio. Esses termos sugerem diferentes ordens e níveis de autoridades espirituais. E Paulo destaca que Cristo está acima de todos eles. Nome incomparável. Cristo é superior a todo nome que se possa mencionar. Isso indica que seu nome é incomparável e que ele está acima de qualquer entidade espiritual ou terrena que possa ser nomeada. Abrangência temporal. A supremacia de Cristo não se limita apenas à era presente, mas também se estende na que há de vir. Isso sublinha uma autoridade eterna sobre todas as coisas. Essa passagem destaca a soberania absoluta de Cristo sobre as hierarquias espirituais e temporais. Ele ressalta a incomparabilidade do seu nome e a abrangência da sua autoridade, estendendo-se tanto no presente quanto no futuro. Essa visão de Cristo como Supremo reforça a centralidade e a suficiência dele na fé cristã. Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, ou seja, tudo foi criado por ele e para ele, como nós lemos anteriormente. E poderes, como nós lemos anteriormente também, fizemos aqui a mesma leitura anteriormente, e 1,16 também fizemos essa leitura anteriormente. Agora nós vamos meditar em 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. A qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitados aos anjos e às autoridades e às potências. A passagem de 1 Pedro capítulo 3, verso 22, aborda a exaltação de Jesus Cristo após a sua morte e ressurreição. O versículo em questão diz o seguinte: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Vamos meditar nesse texto. Nesse versículo, o apóstolo Pedro destaca a posição elevada de Jesus Cristo após a sua ascensão ao céu. Vamos examinar as principais ideias nesse texto. A destra de Deus. Isso indica a posição de honra e autoridade. Ou seja, estar à direita de Deus simboliza a supremacia e a participação na governança divina, sujeição das autoridades espirituais. O apóstolo Pedro menciona que Cristo se sujeitou aos anjos e às autoridades e às potências. Essa linguagem indica que a submissão de todas as autoridades espirituais a Jesus Cristo.
Essa linguagem indica a submissão de todas as autoridades espirituais a Jesus Cristo. Sua vitória sobre o pecado, a morte e as forças espirituais é destacada. Essa passagem sublinha a soberania de Cristo sobre todas as hierarquias celestiais. Ele não apenas venceu a morte, mas também está exaltado à direita de Deus, sendo superior a todos os poderes espirituais. A mensagem central é a supremacia e a autoridade de Cristo após a sua obra redentora. Seguindo nesta passada, vamos para o próximo bloco. Estes nomes não indicam espécies de anjos, mas diferentes classes ou de dignidade entre eles. Embora em Efésios 1:21, a referência parece incluir tanto anjos bons quanto anjos maus. Nas outras passagens, essa terminologia se refere definitivamente apenas a anjos maus. Romanos capítulo 8, verso 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Romanos capítulo 8, verso 38 e também o verso 39, eles são versos conhecidos e impactantes na Bíblia. Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo e a passagem fala o seguinte: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses versículos expressam a profunda convicção de Paulo sobre a constância e a imensidão do amor de Deus. O texto diz nem a morte, nem a vida. Nada, nem mesmo a morte ou a vida, pode separar os crentes do amor de Deus. Isso abrange todas as circunstâncias da existência humana. Nem anjos, nem demônios, nem as hostes celestiais representadas pelos anjos, nem as forças malignas simbolizadas pelos demônios têm o poder de romper o amor de Deus. Nem o presente, nem o futuro. Sejam as situações atuais ou incertezas do futuro, nada pode separar os crentes do amor de Deus. Nem quaisquer poderes. Isso engloba qualquer forma de poder, seja terrena ou celestial, sugerindo que nenhum poder tem o poder de nos afastar do amor divino. Nem altura, nem profundidade. Independentemente de quão exaltados ou quão baixos possamos estar em nossas experiências ou condições, o amor de Deus permanece constante. Nem coisas alguma na criação. Este é um alcance abrangente, indicando que nada dentro da criação, nenhum elemento ou ser, pode separar os crentes do amor de Deus. Essa passagem destaca a inabalável natureza do amor divino. A mensagem central é que Cristo, o amor de Deus, é tão forte e abrangente que nada no universo pode separar os crentes desse amor. É uma afirmação poderosa da segurança e da eternidade do relacionamento entre Deus e o seu povo. Próximo livro, Efésios 6:12. O texto diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12 é a parte da passagem onde Paulo discute a necessidade dos cristãos estarem equipados com armaduras espirituais para enfrentar as batalhas espirituais. O verso em questão diz: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nesse verso, o apóstolo Paulo está explicando que a verdadeira luta dos cristãos não é contra seres humanos, mas sim contra forças espirituais malignas. Vamos analisar as principais ideias desse assunto. Não é contra pessoas. Paulo esclarece que a luta dos cristãos não é contra outros seres humanos. A ênfase está em desviar a atenção de conflitos meramente físicos ou pessoais, contra os poderes e autoridades. A batalha é travada contra os poderes e autoridades, referindo-se a hierarquias espirituais malignas, que podem incluir entidades demoníacas ou malignas no reino espiritual, contra os dominadores deste mundo de trevas. Essa expressão aponta para influências e forças que têm um papel predominante neste mundo caído e marcado pelo pecado, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo menciona que essas forças espirituais malignas operam nas regiões celestiais, indicando o âmbito espiritual onde as batalhas ocorrem. O propósito de Paulo é destacar isso e incentivar os cristãos a se prepararem espiritualmente usando armaduras de Deus, como mencionado nos versículos anteriores de Efésios capítulo 6. Para resistir e enfrentar essas forças malignas. Essa passagem enfatiza uma natureza espiritual da batalha cristã e a importância da dependência de Deus para a vitória nas lutas espirituais.
Estamos chegando no final de mais um bloco e eu acredito que você, com essa fase, você está crescendo um degrau após o outro. Amém? Vamos meditar em Colossenses capítulo 2, verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, verso 15, está inserido no contexto em que o apóstolo Paulo aborda a suficiência de Cristo e a sua vitória sobre as forças espirituais adversárias. O verso diz o seguinte: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Nesse versículo, Paulo estava descrevendo a obra redentora de Cristo, destacando sua vitória sobre as potestades espirituais adversárias. Vamos analisar as principais ideias. Despojando os principados e as potestades. Cristo despojou ou desarmou os principados e potestades espirituais. Esses termos se referem à hierarquia de poderes malignos no reino espiritual, expondo publicamente. A vitória de Cristo não foi realizada secretamente, mas manifestada publicamente. Isso pode aludir a um ato triunfal ou uma exposição que destaca a derrota das forças adversárias, triunfando em si mesmo. Cristo não apenas venceu as potestades espirituais, mas triunfou sobre elas em si mesmo. Isso enfatiza a completa pessoal vitória de Cristo sobre as forças do mal. Essa passagem destaca a eficácia do trabalho redentor de Cristo na cruz. Ele não apenas ofereceu perdão e reconciliação, mas também triunfou sobre as forças espirituais hostis. Essa vitória é central para a compreensão da fé cristã, da libertação do poder do pecado e das forças adversárias espirituais por meio da obra de Jesus.